Faz um bom tempo que chegou no canal um conteúdo sobre o AguilSwap e a principal DEX da rede da Velas. Mas a gente não comentou muito sobre a rede da Velas. E agora, com 2022 começando, a gente tem alguns exemplos de blockchain que despontaram ao longo de 2021 e multiplicaram inúmeras vezes capital do investidor. Será que essa rede de blockchain, ainda longe de grandes corretoras, ainda longe de grandes investidores, por assim dizer, tem potencial de fazer o mesmo? Se você não é inscrito, já se inscreve no nosso canal para acompanhar nossos próximos vídeos, curta e compartilhe que isso ajuda muito. Pessoal, a gente vai comentar nesse vídeo também como você entrar e sair da rede da Velas, caso você esteja aqui e não está encontrando opções para você sair, e principalmente como você entrar também. Nós tivemos vários ajustes depois que a gente fez aqueles vídeos e não chegou mais conteúdo sobre essa blockchain por causa do momento do mercado. E projetos mais jovens, menos estabelecidos, como é o caso da rede da Velas, tem a tendência de sofrer mais em uma possível grande correção do mercado. Por este motivo que a gente não trouxe muito conteúdo sobre os projetos mais jovens. Mas para você que é investidor de longo prazo, curto prazo não interessa, certo? Então vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho da rede da Velas. Pessoal, eu vou fazer um resuminho dos seus principais pontos e a gente já vai partir lá para o AguilSwap para a gente acompanhar e ver o que está acontecendo nessa blockchain. Mas principalmente, vamos estudar um pouquinho de potencial dessa rede para você que não conhece. A blockchain Velas, ela é um fork da rede da Solana. Ela traz as boas características da rede da Solana, contando ainda com a compatibilidade de EVM. E não é só isso, ela traz ainda vários outros recursos que diferencia essa blockchain da rede da Solana. Não é apenas uma cópia da rede da Solana, tem muitos ajustes nessa rede que diferencia ela. A gente vem observando um ponto bem relevante na Solana, que é o mercado de NFT brilhando na rede da Solana. Aliás, a rede da Solana como um todo foi explosiva ao longo de 2021 e tende a continuar ao longo de 2022. E um dos grandes destaques da rede da Solana são os NFT. E por falar em NFT, a rede da Velas anunciou recentemente parceria com a escuderia da Ferrari. Não é pouca coisa. Também relacionado ao mercado de NFT. Isso prova o quê? Isso prova que nos bastidores os caras estão trabalhando para fazer com que a rede da Velas chegue ao máximo de pessoas possível. É óbvio que isso é um trabalho de marketing, essa parceria entre a Ferrari e a rede Velas. É óbvio que é um trabalho de marketing. O marketing é tudo em um projeto de criptomoeda. Então mostra que eles estão prontos, estão preparados, estão preparando o terreno para um possível crescimento gigantesco ao longo de 2022. Então, pessoal, basicamente, o resuminho dessa blockchain é isso. Ela é uma rede incrivelmente rápida, tem tarifas muito baixas, ela é muito parecida com a rede da Solana, a velocidade de transação incrível, o custo é quase zero, o custo de transação, processa mais de 70 mil transações por segundo, é uma rede de fato para colocar no seu radar e ficar de olho. Mas eu vou mostrar outro detalhe bem relevante para a gente. Olha só. Solana, né? É na Solana que esse projeto se espelha para, então, alcançar as nuvens. Olha só, Solana, se você tivesse comprado no primeiro dia de lançamento da rede da Solana, você teria 79.000% de retorno. Agora, vamos dar uma olhadinha na rede Velas. Você teria um retorno de apenas 1.800%, tá? Então, isso indica que tem muito chão para o VLX, tem muito chão para a blockchain Velas. Não estou falando que tem o mesmo potencial, que vai fazer o mesmo que a rede da Solana fez. A Solana brilhou e brilhou demais em 2021. É possível sim que tenha uma certa explosão de preço ao longo de 2022, conforme os investidores vão explorando outras redes de blockchain, apostando principalmente nisso, nas próximas blockchain que vão fazer o mesmo que Solana fez, que vai fazer o mesmo que a Phantom fez, o mesmo que a Polygon fez, tá? Com seus tokens principais das suas redes decolando e crescendo em mais de 5.000%. Então, nessa faixa, nesse sentido, que eu acredito muito no potencial da VLX, porque como a rede de blockchain, ela ainda não se provou, isso é muito importante que vocês saibam. A gente não teve um grande lançamento que pudesse, assim, colocar à prova, de fato, a blockchain da Velas. Nós tínhamos a ponte, já vindo no assunto da ponte, e essa ponte, ela demorava horas para processar transação, então a gente observava ali que
tinha alguma coisa incorreta, mas essa ponte era terceirizada, não era uma ponte da rede da Velas em si, que inclusive foi removida do projeto, tá? Foi removida da carteira. Então vamos lá. Bom, nós temos um ponto, observamos que é uma rede com potencial sim. O fato da rede ter potencial não quer dizer que ela vai brilhar, não quer dizer que ela vai crescer 5.000% em 2022. Mas quer dizer que ela pode fazer isso, tem potencial de fazer isso. Mesmo que seja um pequeno potencial, tem potencial de crescer e crescer muito ao longo de 2022, tá? Então essa é a rede da Velas, um resumão para vocês, ou melhor, um resuminho. Antes de você pensar em investir na rede da Velas, em qualquer projeto, estude a fundo ele, tá? Veja toda a sua documentação, estuda todas as suas características e aí você pode tomar a decisão se de fato é um projeto que você acredita que pode decolar, que pode ir às nuvens. Caso contrário, não invista seu dinheiro, tá? Então faz isso, estude cada projeto, tudo o que ele tem para mostrar para você. E aí sim, aí você pode decidir investir seu dinheiro. Então vamos lá, pessoal, outro ponto muito relevante mesmo. Nós tínhamos, quando a gente trouxe aqueles vídeos, quando chegou aqueles vídeos aqui no canal, nós tínhamos aí pouco mais de 40 validadores na rede da Velas. Olha quanto a gente possui agora, olha quanto cresceu a rede da Velas. 134 validadores, ou seja, vai ficando mais descentralizada a rede, ela vai de fato crescendo e isso é um forte indício de que a rede da Velas nos bastidores, mesmo que o preço do token não indique esse crescimento explosivo por enquanto, está crescendo e crescendo muito, tá? Então, é hora da gente partir para o Wagyu Swap, para a gente conferir o que está acontecendo nessa blockchain. O que eu fiz com o meu capital que estava aqui? Vocês lembram que era um aporte de $1.000? Vocês lembram também que no último vídeo, que ficou no formato de comprovante que eu trouxe para vocês, ali nós já tínhamos um total de $1.600. E neste caso, o que eu fiz? Houve o lançamento, ocorreu então o lançamento lá da rede da Elrond, né? Da Maiar. Não da rede em si, mas da DEX da Maiar, com rendimentos absurdos. O mesmo que aconteceu aqui. Só que aqui o rendimento já estava bem mais baixo, tá? Então o que eu fiz? Eu peguei e saí, tá? Saí com praticamente todo o capital, algo que na verdade era algo que eu não gostaria de ter feito. É algo que eu me arrependi em partes de ter feito, de ter tirado todo o capital. Se eu tinha $600 de lucro, eu poderia facilmente ter mantido em torno de $400 aqui na rede da Velas, trabalhando apenas com lucro. Mas lá na rede da Maiar, lá na Maiar, na DEX da Elrond, também tive um rendimento absurdo. Estou com lucro mais ou menos de $400, mesmo com toda essa correção da Elrond, ou seja, uma coisa levou a outra e o lucro, o importante é que foi confirmado. Então vamos lá, pessoal, eu deixei um pouco aqui sim, é óbvio que eu deixei, tá? Eu nunca saio com tudo. Vamos conferir como é que está os rendimentos. Nós temos 155% de APR em VLX com AG e nós temos também VLX com SDT 108%. Como eu deixei um valor bem baixo aqui, eu simplesmente peguei e falei, não, se eu já estou na rede, tá? Se eu já vou ficar na rede da Velas operando somente com a pequena porcentagem do lucro, eu simplesmente converti meus USDT por WAG e passei a fazer então esse farm de VLX com WAG. Tá? Estou fazendo ele desde então. No momento aí vale $160. Lucro daqui é coletado e depositado aqui na nossa pool de composição automática. Até o momento 118 WAG. Todo isso daqui somado a mais o que eu vendi é ganho, é lucro, absolutamente lucro, tá? Então eu estou operando 100% no lucro, vocês podem ver aqui que faz 2 dias e 14 horas do meu último depósito, eu já ganhei aqui 0,2, tá? Então pessoal, o rendimento APY ainda está fantástico. Eu acho que para um depósito aí de $100, de $100 para cima. Por quê? Porque a ponte de transferência da rede da Velas que tinha dentro da carteira, vocês lembram, né? Quem assistiu o vídeo lembra, não existe mais, ela não funciona mais. E aí é um ponto positivo, sim, porque ou eles corrigiam aquela ponte, que não era deles, era uma ponte de terceiro, ou tiravam fora, porque aquilo estava queimando um pouco a imagem da blockchain, estava queimando um pouco a imagem da rede, era demora para processar a transação, era valores que foi subindo, o último valor de saque já era de $1.000,
era de 1000 BUSD, então estava praticamente difícil de utilizar aquela ponte. Então eles simplesmente pegaram e removeram, era uma ponte terceirizada, ok, ponto para eles, está correto em remover. Mas e aí, como que faz para chegar então na rede da Velas? Você estudou os fundamentos, você entendeu o que é uma boa opção, você quer participar. Bom, nós temos uma ponte aqui na Wagyu, e essa ponte é o que eu recomendaria que você utilizasse. Nós temos ainda uma outra ponte, VLXPAD, a gente tem mais uma ponte, e essa ponte de lá, pessoal, ela está utilizando mais o VLXPAD, que é o token da plataforma, que é o token lá do projeto. Só que aquele é um token deflacionário, tá? Então, além de você pagar a tarifinha de migração, você ainda pagaria uma taxa de venda, ou seja, o viável mesmo é você fazer aqui. Mas e aí, qual é o custo de utilizar essa ponte? $10 para você chegar, $10 para você sair. Infelizmente, você tem esse custo que você deve levar em consideração para você decidir se você participa ou não da rede Velas. Lembrando, e muito relevante essa informação. A gente viu o VLX chegando em corretoras importantes do mercado, como chegou na Gate, mas a rede da Velas não veio junto, tá? Então, chegou, por exemplo, lá, mas você não consegue fazer o saque direto para a rede da Velas, o que é um ponto bem relativo. Então, à medida que a rede da Velas vai crescendo, vai chegando mais aplicativo, vai chegando mais projetos de DeFi, NFT e etc., então, ela automaticamente tende a rede por si chegar também em grandes corretoras. E neste caso, a gente poderia enviar diretamente o VLX para a nossa carteira MetaMask. E aí ficaria muito mais fácil a gente fazer esse processo e não pagando essas tarifas. Aliás, era isso que eu estava aguardando também, por isso que eu não trouxe muito conteúdo. A VLX poderia estar no nosso quadro bom e barato por várias e várias vezes, principalmente na região de 20 centavos, mas não tem problema. Por causa desses motivos em questão, foi que a gente não trouxe muito mais vídeo. A gente tem então essa tarifinha aí de $10 para chegar, $10 para sair, dá $20, querendo ou não, são R$100. Para pequenos investidores acaba ficando inviável. Para você que é um grande investidor, entendeu como é que funciona a rede da Velas, perfeito. Tu pode fazer esse swap aqui, tu pode trazer então os seus VLX lá da rede da BSC, por exemplo, para a rede da Velas. Vamos entender como funciona? Pessoal, vou só simular para vocês que vocês sabem que uma das coisas que eu quero tentar trazer aqui para o canal com muita frequência é não comprar o topo. E a gente observa o VLX num crescimento impressionante. Então não é momento de você sair comprando, é momento de você aguardar uma possível correção. Olha só, deixa eu cancelar aqui. Tá vendo que vai estar marcado rede da Velas, certo? Você clica em cima de Velas e troca por BSC. Se você quer sair da BSC e vir para a rede da Velas. Ok, então vamos ter BSC aqui e aqui nós vamos selecionar a rede da Velas. Então vamos colocar aqui, por exemplo, eu quero transferir $100. Eu acredito, pessoal, que só vale a pena a partir de $100. Mas se você entender que com 50, tu quer arriscar $50, deixar $50 aqui, perfeito. Tu quer deixar 20, vai pagar 10 de tarifa e sobrar 10? Ok, dá para deixar também. Dá para você fazer uma aposta, tá? Cabe aí a você ver o que é melhor para você. Então tu vai clicar em Swap, e aqui é onde vai então informar para a gente a nossa tarifinha aí de 0,02 de BNB, tá? Tarifinha para você concluir essa transação. Olha só, se a gente fizer uma conversão, 10,25 neste momento, tá? Então, este é o custo para você fazer essa transação. Agora, pessoal, é só clicar em Swap. Você clicou em Swap, ele vai então fazer a nossa confirmação e ainda, além disso, vai ficar mostrando aqui na sua tela o status em que está essa transação, o que é bem interessante para você não ficar aí achando que perdeu os seus fundos, tá? Lembrando que demora em torno aí de 30 minutos, talvez até mais, mas em momentos normais, eu acredito que agora a rede está operando tudo certinho, tu vai conseguir fazer aí em pouquíssimos minutos, talvez até segundos, essa transferência aí da rede da BSC ou da rede da Polygon para a rede da Velas, tá? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para você, a transferência aqui. Tu vai fazer o inverso. Seleciona então na primeira linha a rede da Velas, tá? Vamos trocar aqui na nossa MetaMask. E aí tu vai selecionar a BSC ou Polygon, certo? Ethereum, deixa o Ethereum quieto, tá? E vai fazer exatamente o mesmo processo. Então tu tem ali $100, só um exemplo, vai clicar em Swap, lá tu viu que converte então para BUSD, só que aqui vai exibir que eu não tenho saldo, tá? Porque eu não tenho o USDT aqui na rede da Velas. Olha só, tu teria então essa tarifa
para você fazer essa saída de 25 VLX. Vamos ver quanto custaria 25 VLX, lembrando que a gente teve um crescimento de 24% nas últimas 24 horas. Então essa tarifinha pode não estar atualizada lá no site, tá? Aqui, ó, 12 dólares. Essa tarifa padrão, ela é 10 dólares também. É por causa desse crescimento aí de 24% que esse valor ele está em 12 dólares, tá? Mas é basicamente 10 para entrar, 10 para sair, que tu vai fazer então este processo utilizando essa ponte, tá? Então este, pessoal, é o processo. Você fez aqui, clicou tudo certinho, somente vai clicar em swap aqui, mais uma vez vai ficar acompanhando então, ou se pedir mais algum passo para você, simplesmente confirma, lembrando sempre que para sair da rede da Velas eu preciso ter esses 25 VLX dentro da sua MetaMask, tá? Precisa ter esses 25 VLX, e para você entrar na rede, para pagar aquela tarifinha de 0.02, você precisa ter também na rede da BSC dentro da sua MetaMask, tá? Bom, pessoal, o que eu falei para vocês queria chegar, de fato chegou. O Aguila Swap é definitivamente a PancakeSwap da rede da Velas. Como vocês podem observar, nós temos as pool, como eu mencionei para vocês, aqui para a gente utilizar o AG, então, e obter essas criptomoedas. Todas as criptomoedas interessantes. Olha a AstroSwap aqui, né? AstroSwap lá da rede, que está operando na rede da BSC, está aqui disponível para a gente obter, ganhar aqui, está disponível para a gente ganhar. É um projeto que está chegando à sua DEX aí em janeiro, na rede da Cardano, projeto que pode despontar, então esse 125 aqui pode virar 200% de rendimento, caso ele dobre de valor, o que é perfeitamente possível com a chegada da DEX. Pessoal, era isso, tá? Era esse breve resumão aí da rede da Velas. Para mim tem muito potencial de crescimento, muito potencial mesmo. Eu já mostrei para você como fazer operações na Aguila Swap, mostrei para vocês agora, como você transferir então da rede da BSC para a rede da Velas, é um processo muito simples, um processo muito fácil de fazer. Lembrando que você tem que estar familiarizado com a sua MetaMask. Se você não sabe, tem cursinho gratuito na descrição para você aprender. Eu vou ficando por aqui. A gente já falou demais, o vídeo ficou longo. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal para acompanhar nossos próximos vídeos, Telegram, Instagram e Twitter, no primeiro comentário fixo. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!